pessoal, meus contatos, pessoas que estão ouvindo esse áudio ou vídeo, espero que vocês estejam e continuem bem, tá bom? Tem um áudio também importante, como é de costume, né? De muitos vídeos que eu faço. Esse é mais um que esclarece o que Jesus realmente quis dizer no capítulo 5 de Mateus, quando ele falou sobre ser feliz, ou ser bem-aventurado, né? Bem-aventurados, ou como a tradução que nós usamos diz, felizes, né? Felizes aqueles que fazem isso, felizes aqueles que fazem aquilo. O que Jesus quis dizer com essa felicidade? O que é essa felicidade que Jesus disse nesse capítulo, nesse sermão, nesse discurso que ele fez no Sermão do Monte? É o que a gente vai falar sobre nesse vídeo, ok? Será que Jesus estava garantindo ali, era uma garantia, era uma certeza de que todos os servos de Deus que obedecessem e que fizessem aquelas atitudes que ele disse seriam felizes no seu íntimo? Será que era isso que ele queria dizer nesse sistema de coisas? Será que ele falou que era algo como se fosse algo mágico, né? Como se fosse algo mágico, você faz aquilo e você automaticamente ou consequentemente será feliz de verdade. Será que foi isso realmente o que Jesus quis dizer? Bom, vamos deixar a própria Bíblia explicar, esclarecer qual era o sentido do que Jesus estava querendo dizer, conforme fica evidente em todo o contexto. Bom, aqui vamos começar no capítulo 5, versículo 3, diz assim, ó. Na tradução do Novo Mundo diz assim, ó: felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual. Bom, então se você tem consciência de que você precisa se alimentar em sentido espiritual, você vai ser feliz. Jesus está garantindo isso. Mas como que isso vai acontecer? De que forma esse processo acontece? Então, a partir do momento que você tem consciência da sua necessidade espiritual e satisfaz essa necessidade, significa que você será feliz, que você será preenchido plenamente e você vai ser alguém de bem com a vida? Significa isso? Não necessariamente. Não necessariamente, porque ele fala. Por que ele fala assim? Ele fala, você vai ser feliz se você fizer isso, que é cuidar da sua necessidade espiritual. E aí, na sequência do texto, ele fala o porquê você vai ser feliz. Então, ele fala que você vai ser feliz se você fizer tal coisa. E aí, na sequência do texto, ele fala porquê e implicitamente quando. Essa é a questão. Ele fala o porquê você será feliz e implicitamente quando você vai ser feliz plenamente, uma felicidade plena. Aí ele continua, no versículo 3, a sequência da continuação do texto diz assim, ó: por quê? Então você vai ser feliz. Tá, mas por quê? Aí ele responde, porque a eles pertence o reino dos céus. Ficou claro aqui ou não? Então, será que é nesse sistema que a gente vai ser feliz se nós satisfizermos nossas necessidades espirituais? Era isso que Jesus queria dizer? Obviamente não. E a continuação da passagem reforça ainda mais esse ponto. Fica nítido em todo esse capítulo que não era isso que Jesus queria dizer. Não era nesse sistema que Jesus garantiu que nós seríamos felizes, que nós seríamos preenchidos plenamente. Não era isso que ele quis dizer. Ele falou, porque a eles pertence o reino dos céus. Então, quando o reino dos céus viesse, quando ele recompensasse aqueles que satisfizeram suas necessidades espirituais, a partir dali, desse momento, aí sim eles seriam plenamente felizes. E não é meio feliz, mais ou menos feliz, de vez em quando feliz. Não. Essa felicidade que Jesus está falando aqui é uma felicidade plena e absoluta. Ela não é
passageira, ela não é, esporádica, ok? Ela é permanente e definitiva. É uma liberdade plena que Jesus está falando aqui. Uma liberdade não, uma felicidade plena que Jesus está falando aqui. Certo? Não é uma felicidade limitada, temporária e ocasional. É algo que ele está falando aqui definitivo, permanente. Certo? Vamos lá. Versículo 4. Felizes os que choram, porque serão consolados. Consolados quando? O versículo anterior mostra. Quando o reino dos céus viesse. Certo? Então não é uma interpretação pessoal, não é um tempero que eu estou dando do meu jeito, conforme a minha intelectualidade. É o próprio versículo que diz, é o próprio contexto que diz, certo? Vamos continuar aqui. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Ué, então, mais um reforço. Aqueles que são calmos, que têm controle, têm autodomínio, aqueles que falam com bondade, que falam com tato, que são meigos no seu jeito, no seu modo de falar, que são gentis com os outros, ao tratar os outros, é isso que ele está querendo dizer aqui, pessoas gentis, pessoas bondosas, pessoas com autocontrole e que levam em consideração os sentimentos dos outros, pessoas de temperamento brando, como uma chama, né? Uma chama branda, uma chama que não é esquentada demais, uma pessoa que não é esquentada demais, não é nervosa demais. Uma pessoa assim, e que faz a vontade de Deus, ela será feliz. Mas quando? E por quê? Por que ela será feliz? Porque ela herdará a terra. Então ninguém hoje herdou a terra que Jeová prometeu no futuro. Isso não aconteceu ainda. Então ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. E quando acontecer, aí a pessoa será plenamente e absolutamente feliz. Certo? Continuando aqui, ó. Será que isso é uma interpretação pessoal? Será que isso é uma análise individual e exclusiva minha? Pessoal, não. Muito pelo contrário. É a própria Bíblia que está ressaltando essa questão. Olha lá, ó. Felizes os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Tratados por quem? Por Deus, por seu Filho. Então, se você hoje demonstra misericórdia, você está acumulando uma recompensa que Jesus e Jeová, no seu tempo devido, vai lembrar. E vai tratar você também misericordiosamente. Então, é no dia do juízo final. Então, no dia do juízo final, Jeová vai ver que você, antes de ele se manifestar, antes de ele se apresentar claramente a todos, você foi misericordioso com as pessoas, você foi perdoador. E por isso, quando ele for te julgar, ele também vai ter perdão e misericórdia de você, ok? Então você será tratado com misericórdia por Deus e por seu Filho. Mas isso só quando ele se manifestar claramente, ok? É claro que isso também tem uma aplicação extensiva a outros, né? Quando você perdoa elas são impelidas a também te perdoar, mas essa não é a questão principal aqui. Esse tratados não está se referindo a outras pessoas, está se referindo principalmente a Deus, porque todos os versículos anteriores falam que o reino dos céus serão consolados, herdarão a terra. Então tudo é coisas que Deus vai fazer. Então está se referindo ao que Deus vai fazer por você ser daquele jeito ou ter aquela atitude, ok? Obviamente fica claro que não é uma interpretação pessoal, não é uma aplicação individual e com tempero humano, né? Fica a própria Bíblia ressaltando essa questão. Vamos lá. Felizes os puros de coração. Por que eles serão felizes?
Por que que os puros de coração serão felizes? Porque verão a Deus. Então, quando eles virem a Deus, quando eles enxergarem claramente quem Ele é e a manifestação da sua glória e da sua revelação pessoal dele para essa pessoa, ela será plenamente e completamente e absolutamente feliz a partir desse momento, ok? Versículo 9. Felizes os pacificadores, os que apaziguam conflitos, ou aqueles que não criam conflitos desnecessários e banais. Pacificador é alguém que ameniza tem uma palavra que se usa, é alguém que ameniza um conflito, ou alguém que anula um conflito, que acaba com um conflito, né? Em modo simples de dizer isso. Então, ser pacificador significa promover a paz, fazer coisas que não vão causar conflito, que não vão causar conflitos, desavenças, por questões banais e desnecessárias, certo? Então, esses são os pacificadores, pessoas que, promotores da paz, os promotores da paz e aqueles que a mantêm, que a preservam, ok? E que dirimem, acho que pode ser, dirimir conflitos, também pode se aplicar, dirimir conflitos. Por que essas pessoas serão felizes, os pacificadores? Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, a partir do momento que eles forem chamados filhos de Deus, aí sim eles serão chamados felizes, a partir daquele momento, ok? Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Então, essa felicidade, ela não se aplica aos nossos dias, ao tempo antes de Jesus e de Jeová se manifestar claramente a toda a humanidade. Não se aplica. Em nenhum momento fica claro, fica evidente, é nítido que a Bíblia não se refere a uma felicidade nos nossos dias, no tempo atual, mas uma felicidade futura, que será garantida, permanente e absoluta. Ok? É claro que isso não significa que nós não possamos ser felizes hoje. É claro que nós podemos ser felizes hoje, mas não é o caso de muitas pessoas que fazem essas coisas, que demonstram essas atitudes, certo? Elas, porque você sabe o motivo, elas não são felizes hoje. Mas no futuro, quando forem recompensadas por Deus, a partir desse momento, elas serão plena, absoluta e permanentemente felizes. Ok? Esse foi o vídeo, acho que não precisa continuar porque vai reforçar cada vez mais esse ponto, você já entendeu, ok? Tudo de bom para vocês, que vocês tenham muita paz, muita saúde, muita felicidade, muito amor, e que cada vez estejam cercados de pessoas que vão fazer o bem para vocês, e vão tratar vocês bem, tá bom? Um abraço, e esse foi o áudio vídeo. Tudo de bom para vocês.